Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Papo de Pandemia, né? A série de lives do portal Vida e Ação, que é voltado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade. E meu nome, para quem ainda não acompanhou a nossa série, eu sou Rosane Macedo, sou jornalista, consultora em comunicação, editora do portal Vida e Ação. Quero agradecer a quem for entrar aqui na nossa live. Peço que quem entrar deixe aqui um recadinho para a gente no chat para me dizer se está tudo bem, se nosso áudio, nosso vídeo está chegando bem para vocês não perderem nadinha da nossa live de hoje, que é super especial e a gente tem 3 convidados aqui muito incríveis que eu já vou apresentar para vocês. Bom, compartilhem também, né, o link dessa live com outras pessoas aí que estiverem acompanhando. Opa, a Mônica está dizendo aqui, maravilha, Mônica. Mônica, jornalista, também está entrando aqui na live. Obrigada, Mônica, de acompanhar com a gente. Ótimo. Então peço quem entrar, por favor, que compartilhe aí esse link, convide outras pessoas, principalmente profissionais também de saúde, né, que têm interesse nesse tema, que possam compartilhar com outros colegas também, para a gente ouvir aqui nossos super especialistas hoje. Né? E também deixem aqui no nosso chat uma mensagem, caso queiram fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário a respeito das declarações aqui dos nossos convidados. Tá? E a gente, sempre que possível, aqui a gente vai respondendo a todo mundo, vai colocando todo mundo aqui para participar. Meu gatinho, como sempre, aqui querendo atrapalhar a festa, aqui atrás do meu notebook, tentando derrubar minha câmera. Não se importe, Timóteo é terrível. Mas ele não vai estragar minha live hoje, gente. Olha, bom, lembrando também que essa live ela fica disponível aqui no Facebook, fica disponível também no nosso YouTube, e a gente também tem matéria no nosso site, no nosso portal vidaeação.com.br, falando aqui sobre esse tema que é tão importante, né? Eu gostaria de lembrar também, que quem ainda não conhece nosso canal, o Papo de Pandemia ele foi criado no dia 5 de junho de 2020, quando o nosso portal completou 4 anos. E o objetivo da nossa série de lives é justamente para a gente se aproximar mais do nosso público, interagir de uma maneira assim mais simples, mais leve, mais descontraída, sem letra de médico, sabe? É quando a gente consegue conversar de uma maneira mais leve com os nossos super especialistas, né? Não é uma linguagem técnica, é uma linguagem aqui super acessível para quem estiver entrando na nossa live. E, bom, e a gente criou esse espaço justamente para isso, né? A gente está precisando de muita informação confiável, de qualidade, e a gente tem que ouvir os porta-vozes que vão trazer essas informações realmente qualificadas e sérias para a gente, né? Ao todo, a gente já teve aqui 80 entrevistados nesse nosso canal, né? Sempre fontes renomadas e confiáveis em saúde, bem-estar, sustentabilidade, compartilhando aqui relevantes conhecimentos com a gente. Também a gente recebe aqui também nesse espaço algumas histórias, assim, alguns personagens de histórias de resiliência, de superação, de reinvenção, que ajudam a gente a inspirar todos nós nesse momento tão difícil, né, de tantas adversidades que a gente vem passando em meio a essa pandemia. Bom, depois desse nariz de cera aqui, eu queria abrir com vocês aqui com alguns números para a gente apresentar os nossos convidados, né? Enquanto aí o país ruma tragicamente para os 400 mil mortos pela Covid-19 e a vacinação ainda segue num ritmo lento, né, já que não temos doses de vacina suficientes para todos, vemos aí os nossos heróis da linha de frente no limite da exaustão física e mental, né? O que muita gente não sabe é que por trás do jaleco ou dessa capa imaginária de super-herói, né, tem um ser humano cansado, mal pago muitas vezes, tentando salvar vidas e colocando a sua própria vida em risco, né? Além do medo sempre constante de contaminar a sua própria família. Há poucos dias, então, do Dia do Trabalho, a gente quer homenagear hoje os nossos trabalhadores mais do que essenciais, né, da nossa sociedade nos dias de hoje. Nunca antes, eu acho que na história nossa recente, os profissionais de saúde foram tão lembrados, tão valorizados por tantas pessoas. Mas, infelizmente, na prática, eles estão enfrentando muitas adversidades. Então, nessa 38ª edição da nossa série especial de lives do Portal Vida e Ação, eu quero convidar aqui para falar com a gente sobre saúde integral dos profissionais de saúde no estado do Rio de Janeiro,
três aqui ilustres representantes de algumas das mais importantes entidades representativas dos profissionais de saúde aqui do nosso estado. Bom, e representando aqui o CREMERG, Conselho Regional de Medicina, a gente tem o doutor Marcelo Hertal, ele que é médico ortopedista e é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Muito obrigada, doutor Marcelo, de aceitar nosso convite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Miguel. Boa noite, Rosane. Certo. Então, vamos em frente. E, olha, temos aqui também, né, a enfermeira Lilian Bering, ela que é a presidente, né, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, o COREN-RJ. Obrigada, Lilian, de aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Rosane, por ter nos convidado enquanto enfermagem, né? Obrigado aí pela presença dos ilustres colegas, tanto Marcelo Hertal quanto Miguel Saad, para a gente estar discutindo aí a questão da saúde, né? Enquanto bem-estar aí biopsicossocial e essa capa de herói que talvez a gente, depois desse final dessa live, talvez a gente não se coloque mais enquanto herói, não, mas enquanto eu acho que pessoas extremamente normais, que precisam de valorização social e, principalmente, de dignidade nos seus ambientes de trabalho e, principalmente, também serem lembrados, né, nesse momento de pandemia, né, porque todos nós morremos e a enfermagem vem morrendo, né, enquanto segundo país que mais morre profissionais de enfermagem no mundo. É nessa fala que a gente vai começar. Temos, infelizmente, muitas notícias ruins, né? Mas vamos lá. Convidamos aqui também para participar com a gente desse debate, né? O super doutor Miguel Saad, ele que é médico, psicanalista, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a SBPRJ. Muito obrigada, doutor Miguel, de aceitar aqui estar com a gente hoje. Tá, muito obrigado pelo convite também, um prazer estar com vocês aí, e vamos conversar, né? Como você falou, vai ser uma conversa livre, né? Simples, né? É verdade, doutor. Olha, e em nome, então, desses três super queridos que aceitaram aqui o nosso convite para estarem aqui hoje, a gente quer homenagear todos aqueles que vêm salvando vidas, muitas vezes, a gente sabe, em condições bem precárias e até desumanas, né? Queremos, então, estender aqui nossas homenagens a todos os demais profissionais. Eu, inclusive, recebi queixas. Amigo fisioterapeuta, poxa, mas você não convidou o fisioterapeuta, ele que tem que fazer lá o processo todo de ventilação mecânica e tal, a fisioterapia é tão importante. Eu falei assim, não, eu sei que tem muitos profissionais de saúde que são extremamente importantes, né? A linha de frente, ela é enorme, ela vai do médico ao maqueiro, enfim, então são muitas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Mas a gente, infelizmente, não poderia estar aqui com todos ao mesmo tempo, mas numa próxima oportunidade, certamente a gente vai estar convidando outros profissionais para estarem aqui com a gente. Então, agradeço novamente, né, por vocês nos honrarem aqui hoje com a sua participação nessa live. A Maria Nazaré está comentando aqui, opa, boa noite, gratidão profunda pelo trabalho de vocês. Obrigada, Nazaré, de estar aqui acompanhando também nossa live de hoje. A Nazaré já foi uma das nossas entrevistadas aqui também. Bom, então eu queria contextualizar aqui o nosso bate-papo, trazendo alguns dados que eu levantei aqui. A gente está sempre falando sobre esses assuntos. Hoje, inclusive, a gente tem matéria no nosso site falando sobre a síndrome de burnout, né, que ela ataca principalmente, tem atacado muitos profissionais da área médica, da área de enfermagem e demais profissionais da área de saúde, também os profissionais de saúde mental, né? Bom, a gente tem aqui uns dados, né, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele fez um estudo, né, no Dia Mundial da Saúde, que mostrou que a pandemia causou impactos aí profundos na vida pessoal ou profissional, né, no caso dos médicos, né? A síndrome de burnout, como a gente estava falando aqui, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, ela entrou para a rotina da área de saúde em meio ao enfrentamento do novo coronavírus. Longas escalas de trabalho, preocupações, a difícil missão de salvar vidas tornou o dia a dia dos trabalhadores da saúde cada vez mais exaustivo, ainda mais, né? Sempre foi, infelizmente.
Pelo menos 88% dos médicos acreditam no surgimento de novas epidemias nos próximos anos, ou seja, além desse momento difícil que a gente está passando, tem que se preparar também para novas possíveis pandemias que podem vir por aí, né? E a gente prevê o cenário que muitos pesquisadores têm projetado não é muito favorável. Para enfrentar, então, esses possíveis desafios do futuro, quase 15% desses profissionais defendem que os médicos e outros profissionais de saúde sejam valorizados, né, com a criação de carreiras específicas. Outros 15% apostam na priorização de pesquisas científicas e desenvolvimento de novas tecnologias e produção de insumos estratégicos. Enfim, a pesquisa aponta vários cenários, né, vários desafios e também, né, oportunidades também, né? Também a gente tem um outro dado aqui, que da KPMG International fez uma pesquisa que mostrou que até o ano de 2030 faltará mais de 18 milhões de profissionais no setor de saúde, que representaria 20% do total dos trabalhadores no mundo, enfim. Então, a gente tem uma capacidade, a gente está abaixo da capacidade total da força de trabalho, né, enfrentando uma pandemia dessas, que nunca se viu antes na nossa história, enfim. É um futuro muito desafiador para o profissional da área de saúde. E no Sistema Único de Saúde, o SUS, menos de 30% dos profissionais fazem uma avaliação pessoal positiva em relação à profissão, né? Eles têm muitas dificuldades quem trabalha no SUS. Equilibrar o trabalho, a vida pessoal, a falta de tempo para se envolverem também mais profundamente com os pacientes, são algumas das reclamações de alguns profissionais no Brasil, de acordo com essa pesquisa. Enfim, ninguém imaginava que uma pandemia dessa fosse durar tanto tempo, tornasse tão crítica, né? Apesar da falta de coordenação central, desprezo à ciência, negacionismo, enfim, e outras questões que a gente vem acompanhando, já sinalizavam desde o início que a situação, infelizmente, não terminaria bem, né? Então, eu queria começar esse bate-papo aqui, queria perguntar aqui, que eu acompanhei, vi os dados do Observatório da Enfermagem, do COFEN, que me chamaram a atenção. O COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem, e apontam que hoje são 54.608 casos de profissionais de enfermagem contaminados pelo novo coronavírus. 773, infelizmente, morreram, e a taxa de letalidade é alta, 2,58%. Um ano depois da pandemia, ainda falta EPI adequados, recursos humanos são deficitários, o dimensionamento aí desumano. São muitos leitos para poucos profissionais exercerem os cuidados e a assistência, pelo que eu estou acompanhando, né? E com isso, os profissionais ficam extenuados. Eu queria, Lilian, que você falasse para a gente sobre os dados aí, né, esses dados gerais do estado do Rio de Janeiro, e comentasse para a gente sobre os fatores que têm provocado esses problemas, né? Essa situação toda crítica, e se você também depois poderia comentar para a gente sobre um projeto que vocês têm chamado Enfermagem Solidária. Então, abrindo com você, Lilian, queria que você trouxesse para a gente esse cenário. Então, como eu falei, né, então a gente agradece muito a oportunidade de vocês, da gente estar começando a discutir um pouquinho. Eu acho que a enfermagem, ela teve eu acho que a gente começa discutindo o seguinte, né, eu acho que a enfermagem nunca teve tão nos holofotes, mas ao mesmo tempo com tanta dificuldade de expressar e com a surpresa, chega a ser uma ingenuidade, né? A surpresa de que a maioria dos profissionais da saúde, a maioria da sociedade no Brasil, ela não sabe o que a enfermagem faz, né? Então, algumas pessoas, pasmem, não sabem que o enfermeiro faz 5 anos de faculdade. Outro dado muito impressionante é que no estado do Rio de Janeiro nós somos 303 mil profissionais de enfermagem, né? E que nós somos 46 mil enfermeiros, né? A gente tem 80% dos enfermeiros, né, que possuem especialização, ou seja, eles fizeram, além dos seus 5 anos, pelo menos 24 meses de especialização, né? Metade desse grupo, dos 46 mil enfermeiros, eles têm residência, ou seja, eles têm uma especialização. Só as especializações na enfermagem, nós temos 52 especializações. Então, especializações não se referem só aos colegas médicos, né? Todas as outras áreas
da saúde, mas em especial a enfermagem, ela tem especializações, né? Residências, o mestrado, né? 25% do nosso grupo são mestres, então, além da especialização, ainda fizeram mais 2 a 3 anos de mestrado, e a gente tem 12% do nosso grupo que tem doutorado, ou seja, fizeram 3 a 4 anos de doutorado. E a gente ainda tem 2% desse grupo que tem pós-doutorado, né? E essas pessoas estão... e a simplicidade se torna quando um pós-doutor, né, está na linha de frente, trabalhando lá na sua terapia intensiva. Eu sou intensivista, né? Enquanto formação e emergencista, e a gente está lá na linha de frente. Até o dia 31 de dezembro eu estive na linha de frente. Hoje eu estou na presidência do Conselho Regional de Enfermagem, trabalhando numa terapia intensiva que era especificamente não Covid, e passa a ser Covid na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? O que me chama a atenção, Rosane, é que a gente esquece que essa profissão, a impressão que a gente tem é que o enfermeiro ainda continua, e eu digo que antes da época de Florence, porque a Florence, então, ela traz a cientificidade, né, ela diminui a morbimortalidade numa guerra, então ela diz o seguinte, que não importa se você tem e aí nós vamos ao médico, né, o prescritor ou o cirurgião na época da guerra, né, que consiga fazer uma cirurgia, mas a gente precisa do cuidado efetivo, ou seja, de um tratamento contínuo, não medicamentoso, que faz com que haja êxito na sobrevida do paciente, né? Então, ela simplesmente parece um ato simples, né, de diminuição, mas ela, por uma limpeza, ela diminui o contexto de mortalidade numa guerra, né? Em cerca de 12%. Então, existiam as enfermarias no qual tinham enfermeiros, né? E existiam as enfermarias que eram controladas aí por uma pessoa, um ajudante desse. E o que me chama a atenção disso? Isso não faz 1 nem 2 dias, né? E a enfermagem, ela é descoberta. Por quê? E por que é tão importante falar na questão da enfermagem? E aí nós temos o técnico de enfermagem, que tem aí o 2º grau, e o auxiliar de enfermagem, que tem o ensino fundamental, né? E por que é tão importante isso? Porque esses 300, vou citar os 300 mil profissionais de enfermagem no estado do Rio de Janeiro, mas eu poderia citar os 2.500.000 do Brasil, a gente passa a ser um ato de descoberta, que é aquele profissional. E por que o ato de descoberta aconteceu? Porque a gente achava que no Brasil a saúde era um bem-estar biopsicossocial. E a gente se enquadrava nisso, mas na verdade não. A população brasileira, apesar agora não que a gente caiu de novo para subdesenvolvido e até mesmo em algumas instâncias para a linha da miséria em relação à Organização Mundial de Saúde, mas nós, quero lembrar, num futuro, num passado não tão distante, nós éramos em desenvolvimento. O que isso significava? Que a gente já não entendia mais a saúde enquanto uma ausência de doença, mas como um bem-estar biopsicossocial, e que todas as profissões começavam a ter uma interação, não mais simplesmente para uma ordem curativa. O que a gente descobre com uma pandemia que não tem uma medicação específica? Que, na verdade, o brasileiro ele ainda insiste em saúde enquanto ausência de doença. É nítido. Vamos lá, nós temos uma pandemia que ela é... O que é uma pandemia? A gente tem um vírus que não tem uma medicação e que a gente busca um ato medicamentoso nisso. Então, se eu não tenho uma medicação, os métodos preventivos se tornam extremamente negacionistas. E aí, a gente teve colegas de todas as ordens, tá, fazendo um ato negacionista, por exemplo, da utilização de máscara. E nós não estamos falando eu vou citar uma cantora, mas não porque ela emitiu essa opinião, mas eu estou dizendo que você, Rosane, gosta de Roberto Carlos e eu gosto de Ivete Sangalo. Se o Roberto Carlos ou a Ivete Sangalo têm opinião que a pandemia trata-se de uma gripezinha,
Não, a gente não precisa polarizar. Eles não são científicos para poder estar falando a respeito disso. Eles não têm conhecimento. Agora, quando um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um psicólogo, um farmacêutico emite uma opinião que não é baseada em evidência científica, isso tem que ser punido via conselhos regionais específicos, porque nós temos a obrigação de defender a sociedade e minimizar ou até excluir a negligência, imprudência e imperícia. Isso, em algumas áreas, não aconteceu. As pessoas prescreviam cicuta para o paciente e aí se dizia assim, não, mas não há evidência científica dizendo que cicuta faz bem ou mal. A gente precisa, então, ter um estudo sobre cicuta. Estou citando cicuta porque é um veneno, todo mundo sabe que é uma de ordem de vasodilatação, mas que a gente sabe muito bem que se em altas doses isso vai matar a pessoa, né? Então, eu só estou dizendo que a gente acabou polarizando as questões que são científicas, que são nossas, para outras pessoas que não se dizem, e aí eu digo assim, que não tem um lugar de fala. E aí, nesse conjunto, a gente tem a enfermagem, que sempre, e aí eu digo mais, né? Sempre, hoje a gente tem o PL 2465, que diz exatamente a respeito da nossa atividade de enfermagem, e eu quero dizer a esse respeito para vocês, né? E que a gente tem outras áreas de saúde que são para poder definir a nossa carga horária da enfermagem, 30 horas, que são para definir o nosso piso salarial, mas outras áreas de saúde, pasme, no meio de uma pandemia no qual nós somos a enfermagem que mais morre no Brasil, a segunda profissão que mais morre no mundo, outras áreas de saúde se sentem no direito, especificamente, de dizer, não, mas o Brasil vai falir, ou o Brasil, e aí economistas dizem que quem vai falir a economia brasileira é o enfermeiro ter um piso digno, é o técnico de enfermagem ter um piso salarial digno. Então, isso é muito... Começam a ser controvérsias que vão desde a questão da minimização numa pandemia e aí numa tragédia anunciada, e quando... E aí eu vou citar grandes nomes, né? Wanderson, que coordenou durante 16 anos o programa de imunização nesse país. Ganhamos dos 20 prêmios da Organização Mundial de Saúde, 8 foram para o Brasil, dos 20 prêmios da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, nós não somos qualquer coisa no sistema de imunização. Então, nós sabemos fazer imunização, a coordenação sempre foi dos enfermeiros, porque não é... E a gente escuta autoridades hoje dizendo assim, em vez de rede de frios, achando que até mesmo era um queijo, um presunto, eu não sei bem o que eles se referem, pessoas extremamente desqualificadas em cargos, exatamente e aí eu digo, no lugar de fala que cada um de nós, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nós tínhamos e temos esse lugar de fala. Nós estudamos para ter esse lugar de fala. Então, o que eu acho é que houve eu vou dizer a palavra, para dizer uma palavra bem elegante, uma superposição em valores culturais em cima de valores científicos. E por isso é que hoje, a gente amarga, sim, essas situações, a gente confunde, sim, questões culturais com questões econômicas, com questões realmente que importam, científicas, né? E a gente começa aí, e aí quem é que perde? Quem sempre perdeu, né? Quem sempre perdeu. Porque quando a gente fala isso, a gente diz que quem mais morreu foi a enfermagem. Mas quem do grupo de enfermagem mais morreu? Foram os auxiliares e os técnicos de enfermagem. E quem mais perdeu com esse cuidado não efetivo à beira do leito? A sociedade. Então, aí choram pais e mães, né? Mas chora a sociedade. Porque quando eu vou para a televisão e eu perco o meu lugar de fala, e aí eu acho que tanto o Miguel quanto o Marcelo vão provavelmente estar discutindo isso, quando eu perco o meu lugar de fala, ou quando eu me coloco numa situação de que este não é o meu papel social,
da discussão científica dentro da prescrição do cuidado, que no caso compete ao enfermeiro e executado pelo técnico e auxiliar de enfermagem, né? E aí a gente começa a ficar perdido na morbimortalidade, como você colocou, né? E principalmente perdido quando a gente não tem uma diretriz, né? Que agora, legislativamente, aí qual é o caminho da enfermagem? O caminho da enfermagem são as lutas culturais, né? Como eu costumo dizer, as lutas contra os preconceitos estabelecidos em relação a uma profissão reconhecida mundialmente, subjugada nacionalmente, e principalmente o caminho de que, assim, as síndromes, e aí eu vou citar, como você falou, né, a síndrome de burnout, né, especificamente, ou a síndrome do estresse traumático laboral, ela tem uma relação muito grande com isso que está acontecendo, mas desde que o mundo é mundo, e aí os meus colegas que vão vir também vão falar a respeito disso, desde que o mundo é mundo, nós enfrentamos tuberculose. Todo emergencista sempre enfrentou tuberculose. Vamos lá, todo emergencista sempre enfrentou meningite nos seus plantões, e também são de ordem de estrutura respiratória. Cada uma tem por gotícula ou então por aerosol, mas eu só estou colocando. E a gente nunca teve, o que a gente teve foi uma situação de desgoverno, uma situação de ausência de vacina. A enfermagem está aí, a vacina que chega é a vacina que é realizada. Nós temos competência técnica, nós temos técnicos de enfermagem que têm trabalhado 24 horas. A gente teve o hospital vacinando, assim que chegou a vacina, todos os profissionais. Você pode olhar, quando a gente sai, o Conselho Regional de Enfermagem disponibiliza, e aí todos os conselhos assim também ou quiseram, né? Ele disponibiliza o profissional de enfermagem para poder estar fazendo vacinação. A gente tem feito 12 mil. Agora, quando as doses faltam, quando a organização não existe, quando a superposição de poderes em relação à ciência, aí sim, as coisas ficam bastante complicadas. E aí, por isso, a gente tem esse acúmulo. Então, o acúmulo de mortes no Brasil, ele não se dá por uma incompetência simplesmente de uma estrutura de imunização. O acúmulo de mortes no Brasil se dá por uma incompetência gerencial, uma incompetência estrutural, uma incompetência no suporte econômico e social desse país, que fizeram com que cada um de nós, sim, perdesse o seu lugar de fala e precisa recuperar para que a gente possa, então, salvar vidas juntos. Show. Obrigada, Lilian. Eu vou pedir ao doutor Marcelo, agora eu vou passar agora para o doutor Marcelo, depois eu vou falar com o doutor Miguel. Eu pediria que a gente fosse um pouquinho mais curto nas respostas, porque a gente tem várias perguntinhas aí e podem surgir ainda perguntas de quem estiver acompanhando a gente nessa live. Olha, depois eu gostaria de voltar para você, Lilian, que eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o projeto da enfermagem solidária. Mas antes eu queria falar aqui com o doutor Marcelo. Seguinte, doutor Marcelo, deixa eu ver, eu separei uma perguntinha aqui sobre a situação crítica no Rio, né? Eu sei que até o momento parece que mais de 100 médicos morreram em decorrência da Covid aqui no estado do Rio. Né, num recente pronunciamento na Alerj, o presidente do CREMERG, Walter Paes, afirmou que a maior preocupação do CREMERG hoje era com a necessidade de mais leitos, né, insumos, medicamentos, como os que são usados, né, no caso, para intubação, chamado kit de intubação, e também com a vacinação de todos os médicos e profissionais de saúde, independentemente de faixa etária. Né? Como essas questões estão sendo encaminhadas no momento, há leitos hoje, insumos, medicamentos, vacinas, para atender essas demandas de vocês, ou corremos ainda realmente o risco de um colapso aqui no estado, doutor? Boa noite a todos. Na verdade, assim, no que tange o cuidado intensivo, né, a gente já vivia uma situação caótica no nosso estado antes mesmo da pandemia, né? A gente nunca teve sobra de leito de CTI, a gente sempre teve fila de espera para leito de CTI, então, assim, nunca houve uma abundância de vaga de CTI para o cuidado da nossa população, né? E, obviamente, com a pandemia, com essa situação excepcional,
se tornou muito mais visível, né? E... visível e aumentou também, provavelmente. Não, exatamente, a demanda é muito maior, uma situação caótica, né? No primeiro tempo, que criaram alguns leitos em estruturas temporárias, né, durante a primeira onda, mas que logo depois foram desmontadas essas estruturas, né? E lembrando assim... Os hospitais de campanha, que você está se referindo, exatamente, né? Os hospitais de campanha que foram montados, desmontados, e na verdade, o problema da saúde não é espaço físico, né? Espaço físico a gente tem de sobra em muitos hospitais, aquilo que toda hora jornalistas que entram no hospital nos hospitais e filmam, olha só, tem sobra de leito, estão dizendo que não tem leito, mas tem sobra de leito. As pessoas não podem confundir uma cama vazia com um leito. Tá? Exatamente. A cama em si, o conceito do leito vai muito mais do que um colchão, né? Uma cama, né? Leito, tá? O mais importante do leito é RH. Você tem que ter médico, tem que ter enfermagem, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter nutricionista, tem que ter equipe para limpeza. Então, assim, é uma estrutura gigante para você poder chamar uma cama de leito. Tem muito mais do que a cama, né? E criaram essas estruturas temporárias que logo após a primeira onda foram desfeitas no Rio de Janeiro, né? Enfim, podia ter deixado um legado maior para o nosso estado, né? Se tivessem equipado os hospitais e criado estruturas permanentes que serviriam depois para o cuidado intensivo para diversas outras doenças que não Covid, né? Mas, enfim. E essa questão também dos vínculos cada vez mais precários para os profissionais de saúde, né? Então a gente vê toda hora vínculos temporários que demitem as pessoas e falta gente, e recontrata e fica nessa mobilização e perde gente para a iniciativa privada. Isso tudo também fragilizou muito esse cuidado. E uma situação de estresse muito grande, o CREMERG sempre lutando pela vacinação de todos os profissionais de saúde. Assim, tem que lembrar que são profissionais que estão expostos diretamente à doença, expostos a ambientes com uma carga viral muito alta, né? E cada vez que você tem um profissional desse que se contamina, na melhor das hipóteses, você vai ter um afastamento de 14 dias, se tudo deu certo, né? Se não, se a pessoa tiver uma forma de maior gravidade, vai ficar afastado mais tempo ainda, isso sobrecarregando outros profissionais que já estão sobrecarregados, porque o cuidado do paciente Covid é muito complicado, é um paciente que dá muito trabalho para todo o corpo clínico ali que está cuidando desse paciente. Então, realmente, uma situação bastante difícil. A gente vem passando aí por momentos difíceis no nosso estado. Então, a gente ainda corre ainda o risco de um colapso, né? A situação, embora estejam falando que, né, estejam anunciando que os números, está havendo uma tendência de queda nos casos, mas ainda é muito crítica a situação nos hospitais, nas unidades de atendimento, né, doutor? Completando até, você tinha me perguntado com essa questão de colapso e de falta de medicamento também, né? A gente vem, o CREMERG vem fiscalizando assim, com uma frequência enorme em todos os hospitais. Realmente houve uma escassez de insumos no mercado, né? E os hospitais tiveram que fazer um gerenciamento, limitando a quantidade de cirurgias eletivas, na maior parte dos locais, na verdade, suspendendo as eletivas, porque senão faltaria sim medicamento, se essa medida não fosse tomada. Mas o que a gente viu até agora foi um aumento muito grande do valor desses insumos, aumentaram muitas vezes o valor desses insumos, escassez no mercado, mas chegar ao ponto de faltar realmente no hospital, não. Houve uma modificação do perfil, as cirurgias eletivas foram suspensas para sobrar, para ter uma reserva de medicamento para esses pacientes, mas não chegou ainda ao ponto de faltar, aqui no nosso estado, pelo menos, o medicamento. Houve escassez, sim. Alguns municípios, como Campos, por exemplo, passou por situação bastante difícil, até de falta de oxigênio, mas houve um remanejamento e acabaram contornando essa situação. Houve escassez, mas assim, um colapso não chegou a acontecer, não. Tá? Houve restrições, mas o colapso não. Agora, tudo isso acontecendo, doutor, impacta aí na rotina dos profissionais, que vocês ficam mais estressados, mais tensos.
prejudica muito, né? Enfim, como é que isso impacta o profissional? Eu acho que o doutor Miguel depois vai poder falar até melhor, né? Mas você imaginar, para todos os profissionais de saúde, primeiro lidar com o novo. E uma coisa que já vem lá da Ásia e da Europa com a notícia de que é algo novo e muito ruim. Né? E a gente ter essa ansiedade, essa expectativa de lidar com isso. Então, isso por só já afeta muito o psicológico, né? Essa ansiedade, esse medo de pegar a doença, esse medo de passar a doença para a família, de passar a doença para os colegas de trabalho. Então, assim, eram vários temores, né? Lidar com uma doença que a gente não sabe direito ainda o que fazer com esse paciente, né? No início. A sobrecarga de trabalho, vários profissionais de saúde sendo afastados por doença, que se contaminaram. Então, foram assim, momentos muito difíceis e certamente o profissional que burnout já é uma coisa que faz parte do profissional de saúde, né? Porque da maneira que vem trabalhando, mesmo antes da pandemia, já sofriam bastante. E com a pandemia, então, a coisa realmente disparou, né? Ficou muito ruim. Aqui tem a Camila comentando aqui, olha, a Camila Arens está comentando aqui, gera um estresse que não tem hora para acabar. Realmente deve ser essa sensação, né, que vocês têm. Enfim, e aí eu queria perguntar agora para o doutor Miguel, né, a cada dia que passa, doutor, os noticiários seguem mostrando aí o alto número de mortes pela Covid, os hospitais lotados, sistema de saúde toda à beira de um colapso, ora com tendência de melhora, mas a gente estacionou aí num platô, parece que muitíssimo elevado, ainda teremos muitos meses aí pela frente, né? Um aspecto pouco comentado nesse momento tão difícil é justamente o estado mental dos profissionais que atuam na linha de frente, e não só na linha de frente, acho que todo o setor de saúde está impactado, né? Para atender a toda essa demanda aí. Muitos profissionais de saúde estão trabalhando no limite da exaustão. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a síndrome de burnout, como é que ela acontece, por que os profissionais de saúde ficam mais expostos. Eu vou comentar um pouquinho, e vai ser um pouquinho, porque você sabe, né, Rosane, infelizmente, eu vou ter que sair um pouquinho depois das 9, né? Sim. Por circunstâncias que, enfim, mas eu vou comentar um pouco o que vocês falaram, né? E chamar atenção especialmente para a questão do ambiente, né? Em que vocês vêm desenvolvendo o seu trabalho. Mas eu queria mencionar que eu sou inteiramente solidário, né, com a Lilian, com as suas colocações, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que eu estou aqui representando, como vice-presidente, nessa nova gestão dela, o foco, né, está sendo inteiramente, né, na solidariedade e na hospitalidade e na reação ao estado de coisas que se instaurou no país como um ambiente, né, como um ambiente de desrespeito, de falta de empatia, de falta de sustentação. Porque quando a gente lembra muito do desenvolvimento infantil, porque o que vocês estão vivendo, né, nós estamos vivendo, eu não falo porque eu não estou na linha de frente, né, eu não estou lá dentro dos hospitais, né. Eu vivo intensamente esse drama, amigos morrendo, né, familiares adoecendo, e é um aspecto que vocês não tocaram, a gente testemunhando, impotente, ou parcialmente impotente, né, o descalabro que né, da organização governamental, que deveria ter uma função de amparo, de empatia, de carinho, de demonstração de estar junto, não fisicamente, mas junto na solidariedade afetiva. A gente vê isso com crianças, com adolescentes, né? Tem a relação com a mãe e com o pai. Podem ser boas, podem ser ruins. Claro, quanto melhor for a relação, mais facilita o desenvolvimento sadio. Mas o pai e a mãe e a criança, eles vivem num ambiente. Eles não vivem em qualquer lugar, eles vivem num ambiente. E esse ambiente é determinante, né, para o bem-estar, para maior ou menor exaustão, para a capacidade e qualidade do trabalho. E a gente pode dizer da pandemia
Se o ambiente que nós viemos vivendo por parte daquelas figuras paternas, vamos dizer assim, aqueles que a gente pode associar, que são os nossos superiores, que vão dar o exemplo, que vão instilar em nós ou a confiabilidade, como um garoto tem a confiabilidade no pai ou na mãe, que sente que está sendo admirado pelo pai e pela mãe, ele tem um desempenho no colégio melhor, ele tem um desempenho melhor no futebol, na atividade dele. O que a gente vê nessa pandemia é um descalabro, né? É como se houvesse um pai, né? Uma mãe, né? A figura paterna do nosso governante, que fazem pouco, não só da morte, né, dos profissionais, mas fazem pouco das mortes do povo em geral, especialmente o povo que é mais fraco, que é mais fragilizado, né? Nós chegamos ao absurdo, né, de conviver em um momento que se esperava de qualquer governante, independente da linha ideológica dele, independente, que ele fosse um governante ou um governo, a gente chama empático, presente, afetuoso, que estivesse falando publicamente, né, um elogio, né, e demonstrando a comoção. É o contrário, é um governo de violência que instaura, aí eu posso até falar criminosamente, que eu até estranho a pouquíssima manifestação do Conselho Federal de Medicina, né, que não se levanta, né, para comentar as atitudes, e hoje já se sabe, né, que são criminosas, né, impulsionando, divulgando mentiras, né, mentiras em relação, né, ao tratamento da pandemia, né? E a situação que a gente vive no Brasil, é claro que é devido a uma pandemia muito grave, mas ela é devida, talvez, mais até pela maneira como foi gerada pelos nossos governantes, né? De uma forma criminosa, né? Que mereciam, não sei se vão um dia ainda responder diante de autoridades internacionais ou mesmo brasileiras, né? Porque é flagrante, né, que nosso pai máximo, quais são os valores dele? A violência, a matança, faz pouco da morte, ri de quem morre, agride mulheres, né? Isso aí cria, né, um ambiente em que se vive que alimenta muito o desamparo de vocês, o desamparo de nós todos, a solidão. Então, voltando que eu queria que vocês conhecessem esse trabalho da nossa sociedade, que é uma gestão nova, e da solidariedade, nós criamos um programa de Estamos Ouvindo, onde tem vários canalistas inscritos, que é para ouvir online, né, profissionais de saúde e qualquer pessoa que precise a custo zero, né? Tem várias atividades que a sociedade está desenvolvendo com o voluntariado dos seus analistas, jovens e mais experientes, que é para sanar, né, esse vácuo, né, que ficou pela falta de uma ação governamental generosa, né? Quando a gente fala da incompetência, né, a incompetência maior que a gente está vivendo, né, é do nosso governante, né? É do nosso governante. Né? É uma coisa que criou um agravamento tremendo na vida. Nós tivemos 4 ou 5 ministros da saúde, né? Situações ridículas, né? Tivemos um militar, um general, um ministro da saúde. Que confusão! Não, é uma barbaridade, né? Então, eu acho que a pandemia e o efeito que ela tem nos profissionais de saúde, principalmente nos que estão na linha de frente, está associado intimamente a esse pandemônio, né? Essa insensibilidade, né, afetiva do nosso governante. Sim. É isso. Eu tenho que lembrar esse aspecto. A gente conhece isso na nossa família. Se a gente está sempre falando mal dos nossos filhos, se a gente não ampara eles nas suas fraquezas, se a gente está sempre idealizando as crianças para eles serem o que a gente quer, fortões, valentões, que ganhem briga. E o que vai acontecer em casa? Cria um ambiente, é engraçado, de exaustão. É muito comum uma exaustão no colégio, uma exaustão nos esportes, um desânimo na vida dos moleques, das crianças, das meninas, dos meninos, por causa, né, de uma falta de empatia, né, e falta de generosidade afetiva, e ao contrário, inteligência, Está ouvindo?
Uma sirene? Passou aqui pela minha rua. Mas então eu acho que é muito relacionado ao nível que a pandemia do Covid chegou no Brasil, né? A gente sabe que o nosso governante máximo, ele não só tratou mal, como ele rejeitou grosseiramente negociações de ações de compra de vacina há muito tempo atrás. Ele propagava a ideia, né, de... Alguém mencionou que era uma gripezinha, que ele era forte bastante, e que tem que morrer, muita gente morre. O trabalho do nosso governo, e no Rio de Janeiro também, é uma coisa. No Rio de Janeiro também, é uma coisa que é difícil de entender. E, doutor Miguel, tudo isso reverbera no profissional que está ali na ponta, atendendo a população, né? Porque eles estão extenuados, estão cansados, estão exaustos e não são olhados, né? Não estão sendo cuidados, né? Embora o doutor Marcelo tenha dito que é uma situação recorrente, que já vem de muitos anos, que não, né? São questões já crônicas na saúde, a gente sabe disso, mas encontrou o sistema, não encontrou uma ressonância positiva, né, por parte de quem deveria, né, oferecer as condições para atenuar esse momento tão crítico. Encontrou uma ressonância negativa, né? Negativa. Inclusive, há estudos, é muito interessante conhecer que se tornou é um termo pesado, né? Mas ele tem uma respeitabilidade intelectual e universal, que é um tipo de política que hoje ela tem um nome, né? É a necropolítica. E vale a pena você conhecer esses estudos, né? O Brasil se caracteriza hoje no mundo com um desenvolvimento político que tem esse modelo da necropolítica, né? Da necropolítica. Doutor, burnout, o que é o burnout? O burnout eu acho que é uma exaustão muito grande, né, do trabalho, né? Eu não... É isso, eu estou vendo que tá ali. É uma exaustão muito grande. Eu até fui pesquisar uma coisa curiosa no Japão, né? No Japão tem uma expressão para isso, que é uma expressão que se chama, eu anotei para dizer que era muito interessante, mas a exaustão física e mental pode chegar a tal ponto, devido ao desempenho dos profissionais de saúde, que no Japão eles têm uma indenização de $20 mil, né, para profissionais que têm um trabalho contínuo acima de determinado número de horas e que levam a eles a estados de esgotamento emocional, né? Isso é previsto no sistema de saúde. Eles chegam a ter $20 mil de indenização, né? E tem casos que eles já chegaram à indenização de $1.600.000, em função da exaustão indevida de profissionais de saúde. Agora, que eu tinha feito as anotações, eu não encontrei mais, é um nome interessante. Karoshi. Karoshi, essa lei do Karoshi. Karoshi significa a morte por excesso de trabalho. Mas, às vezes, não é exaustão, não apenas só pelo trabalho físico direto lá, é exaustão por condições muito indignas, muito revoltantes de trabalho. Eu imagino como que, além do trabalho de ver a morte todo dia, ver colegas morrendo, a exaustão que vem de você testemunhar que isso é devido a pouco caso, a condições de trabalho. Sim, isso que eu queria. O senhor falou na questão da impotência e eu tenho uma pergunta que está ligada a isso, como o senhor já vai ter que sair daqui a pouquinho, eu queria aproveitar e perguntar logo para o senhor. Esse sentimento de impotência, né, diante da morte, ou melhor, aí, da finitude da vida, né, que está acontecendo com todos nós nesse momento, mas sempre fez parte da rotina dos profissionais de saúde, né, especialmente daqueles que atuam nas emergências, nas UTIs. Como lidar com esse sentimento agora, né? No caso, a gente está aqui focando nos profissionais de saúde, com tantas mortes que, ao que tudo indica, seriam evitáveis se houvesse esse controle da pandemia. Esse é o ponto, porque a impotência diante da morte, todos os médicos sentem, né? Já não é maior ou menor intensidade, tem muitos médicos que trabalham em muitas especialidades que lidam com a morte intensamente, né?
é sempre um desgaste, mas nesse nosso caso a gente não pode dissociar, né, da situação ambiental geral com que a gente vive, né? Então a exaustão e a impotência diante da morte vai ser sentida de uma forma, né, muito diferente, como eu estava falando antes. Se você sentir que você está amparado, né, nos seus direitos, ser amparado dignamente, que os valores civilizatórios estão sendo mantidos e sustentados pelas autoridades, as autoridades que são superiores a nós naquela área que a gente trabalha, ministro de saúde, diretores do hospital, presidente da República. Isso tudo cria, né, uma maneira de lidar e de sentir muito diferente, né, a impotência diante da morte, né? Porque muitas vezes se mistura a impotência diante da morte, se mistura com a revolta pela impotência de não poder fazer nada e ver e testemunhar que esse estado de coisas é muito além do que cada um de nós, como médico, pode fazer. Tem que ser feito por uma atuação política, né? Porque chegou a um ponto inominável, né? O Brasil chegou a um ponto inominável, né? É verdade. Virou um fato das nações, né? E não era... Eu queria complementar, Miguel, que você falou, que é bastante importante, que a gente às vezes não entende, e eu estava discutindo isso ontem mesmo numa outra estrutura, né, a respeito do que as pessoas colocam muito assim, né? O que você atribui, me perguntaram, né? O que você atribui se já são mais de 20 milhões de pessoas vacinadas pela enfermagem, até porque o ato legalmente é do técnico de enfermagem e o ato administrativo, legislativo, de coordenação do PNI, do Programa Nacional de Imunização, é do enfermeiro, todos os outros atores são coadjuvantes nesse processo. O que você atribui, nesse caso, essa insatisfação social a respeito da vacina, né? Porque se você tem 20 milhões de pessoas vacinadas e você, no estado do Rio de Janeiro, foram 12 casos no Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, 12 casos no Brasil inteiro de vídeos de, teoricamente, erros ou supostos erros em vacinação. 12 casos. Eu posso trazer para os senhores do Brasil inteiro. O que vocês atribuem? O que você atribui dessas pessoas, da sociedade, não ter esse reconhecimento com todos esses enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão aparecendo na televisão enquanto heróis? Um motivo muito claro. Nós temos uma pandemia que não está controlada no Brasil e que tem que ter um culpado. Se eu não tenho vacina, eu vou culpabilizar aquele que está mais próximo de mim. Quem é aquele que está se negando a te dar a vacina? É o profissional que erra uma dose. Quem é esse profissional que erra essa dose? Ou que possivelmente poderia estar em não oferecer? É o técnico de enfermagem e é a enfermagem, de uma forma geral. Então, a gente vê nitidamente que a sociedade... Acaba manchando, né, Lilian? Parece que mancha todo o trabalho que vocês têm realizado por conta de claramente, um erro aqui, uma ali. Isso é uma pena que eu não vou poder continuar, infelizmente, eu tinha avisado antes. Mas, você está indo. É um mecanismo muito simples para quem é psicólogo, para quem tem a formação psicanalítica. Eu vou dar um exemplo, é um movimento de deslocamento da revolta. Por exemplo, caso clássico, antigo, hoje em dia, não sei se é mesmo, o sujeito está em casa brigando com a mulher, revoltado, não sei o quê, ele vai, pega o ônibus e no caminho, por causa que o trocador demorou um pouquinho lá no ônibus, ele cria um problema danado, né? E agride o trocador. Né? Isso é coisas antigas, isso que acontecia. Porque, nesse caso, está falando, o grande responsável por isso, que merece todas as censuras e críticas, né, é o governante máximo. E não os enfermeiros que estão lá na frente. Então, acho que é um deslocamento inconsciente mesmo. O cara desloca, né? Em vez de enfrentar o pai e dizer para o pai as críticas que tem, ele acaba saindo e brigando na rua com quem não tem nada a ver. É mais ou menos um mecanismo assim, que às vezes inconscientemente a pessoa não percebe. Porque é muito mais fácil, né? Especialmente nessa diferença, essa diferença brutal, né, de educação, de condições de vida que tem no Brasil,
É muito simples. A classe que está no camarote, né, está assistindo tudo, e não é muito atingida por isso, né, que sofre no sentido de sofrer as benesses desse tipo de governo, quando ela vai achar ruim com alguém, ela não vai achar ruim, né, com as autoridades. Ela vai achar... É uma coisa clássica do Brasil. Ela vai tratar mal a pessoa que está mais abaixo, né, que não tem grande posição na cadeia socioeconômica, né? Sim. Aí vai, em vez de reclamar com o presidente, em vez de reclamar com o ministro da Saúde, vai brigar com a enfermeira, né? Ou vai brigar com o auxiliar de enfermagem, ou vai brigar... Né? Reclamar do médico. Enfim. Isso está acontecendo no Brasil total, está em todos os níveis, né? Eu tenho uma perguntinha aqui que eu gostaria de fazer para os três, e já que o doutor Miguel vai ter que sair logo, eu quero aproveitar e fazer logo uma rodada aqui com os três, tá? Ontem foi aberta, né, a CPI da Covid, e teve uma fala do senador Omar Aziz que me chamou muita atenção, que ele é o presidente dessa CPI, me chamou a atenção porque ele diz que morre direita, morre esquerda, morre de centro, morre branco, morre preto, morre pobre, morre padre, morre pastor, morre umbandista, enfim, essa doença ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe credo. O que os senhores aqui, enquanto profissionais de saúde que militam em entidades que defendem, né, o direito à vida, o direito, né, ao trabalho com dignidade também, o que vocês esperam dessa CPI da saúde dessa CPI da Covid que foi aberta? Acham que a situação dos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, e aí também incluídos os profissionais de saúde mental, né, como os psiquiatras, psicanalistas, que também estão tendo um trabalho também extremamente relevante nesse contexto todo, que atuam aí nesse fronte aí da guerra contra o coronavírus, também deveriam ser ouvidos, eles também devem ser contemplados nisso, né? E toda essa situação que está ocorrendo, né, desse estado de coisas que os profissionais estão vivendo, vocês acham que essa CPI faz justiça às milhares de mortes evitáveis pela Covid e também poderia ajudar em mudanças práticas no dia a dia do enfrentamento da pandemia? Eu queria provocar um pouquinho vocês três aqui para falarem sobre isso especificamente, mas trazendo para a realidade dos profissionais de saúde. Eu posso falar um pouquinho? Eu Sim, não sei, a gente não sabe para onde vai, né? Nesse congresso que nós temos, a gente não sabe para onde vai, porque a questão é política. Mas eu espero, né, que a CPI da pandemia chegue, evidentemente, aos maiores responsáveis por esse pandemônio, né, que, evidentemente, é o nosso ex-ministro da Saúde, né, e o presidente da República. Eu acho que vai chegar lá, a não ser que haja o que é habitual no Brasil desde o início, né, forças, né, sociais importantes, políticas, desviarem o sentido dessa CPI, né? Porque eu espero e acho que vai acabar chegando, né? Vai acabar chegando. Não só no presidente, como nos filhos do presidente, que aquilo ali, o que a gente sabe daquilo é uma coisa que não se dissocia da pandemia. Não se dissocia da pandemia, né? A pandemia aconteceu nessa circunstância agravante, né? É como se pusessem lenha na fogueira, é que a gente esquece, mas se você lembrar as falas do presidente, o que era preconizado pelo senador, filho dele, o que era pela bancada dele, tudo errado, tudo contra a Organização Mundial de Saúde, né? E eu, mais uma vez, reitero aqui que eu não sou muito envolvido politicamente no meio médico, nem nada, mas eu fiquei consternado, né? E com muitos colegas meus, com a posição do Conselho Federal de Medicina, que, para mim, parece que não houve posição. Tem aquela foto lamentável da posse deles, que é uma coisa que eu nem vou mencionar, mas depois não se manifesta. Então é como se quem cala consente. Quem não dá o testemunho do que está vendo, está deixando rolar porque está bom para eles, né? Esse é o pessoal do camarote, né? Pode achar muito ruim, criticar, ficar com pena, mas não faz nada. Mas não faz nada porque está bom para eles. Né? E uma grande parte da nossa sociedade está de camarote, né?
Mas eu acho que isso vai mudar. Tá Vocês acham que pode impactar para vocês alguma coisa no trabalho dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, Lília, doutor Marcelo, no trabalho dos médicos? Só acha que os médicos, os profissionais de saúde devem ser ouvidos também, devem ser, porque assim, é um efeito cascata, né? Um efeito dominó que vai para todos os estados, todos os municípios e quem está na linha de frente, tudo isso que está acontecendo. Vocês acham que, de alguma maneira, isso vai impactar no trabalho de vocês? Sim, eu queria colocar, né? Mas eu acho assim, não sei se Marcelo quer falar antes ou eu posso falar? O que você está pensando? Pode falar, Fábio. Eu falo depois. Então, eu acho que assim, primeiro, eu acho que toda e qualquer investigação, nós temos que, aquilo que eu falei lá no início, né? Nós temos que nos colocar no nosso lugar de fala, né? Então, a enfermagem é responsável pela promoção e prevenção da saúde enquanto bem-estar biopsicossocial. O lugar de fala da gente é a coordenação do Programa Nacional de Imunização. Isso nos foi inviabilizado quando eles, por uma questão governamental, e é um direito, ainda digo mais, é um direito do ministro da Saúde, então, enquanto Mandetta esteve dentro do Ministério da Saúde, um médico extremamente competente na área dele, e como outros ministros, eu não estou dizendo que só a medicina teria a condição de coordenar a pasta da saúde, porque nós já tivemos bons ministros que não eram médicos, mas que pautavam em cima dos preceitos sociais de saúde e da Constituição brasileira. Então, eu acho que começou por aí. Daí, nós militarizamos, e por isso eu acho que a CPI tem que começar buscando novamente o lugar de fala de cada um de nós, que foi preterido, sim. E nós tínhamos uma diferença, e aí eu vou citar, dos Estados Unidos, até mesmo da situação especificamente, e aí nós estamos falando do início da pandemia. Por quê? Dos próprios países europeus, e aí eu vou citar a Itália. Por que nós tínhamos um lugar privilegiado? Porque nós já estávamos observando, até porque o Brasil ele não era deslocado, ou a gente tinha opção, porque todos nós aqui frequentamos as ordens internacionais, né? Nós somos, cada um de nós tem a nossa representação nacional e internacional, nós não estamos aqui fugindo desse lugar de fala, então a gente já sabia que isso ia chegar. Eu me lembro claramente de uma reunião dentro do Ministério da Saúde, no qual eu fui convidada, porque eu sou representante da urgência e emergência nacionalmente, e eu saí de lá totalmente impactada, e nós estávamos no dia 6 de fevereiro. Eu mandei um áudio com outros colegas de outras áreas, que foi uma reunião que tinha um grupo de São Paulo, tinha nós do Rio de Janeiro, tínhamos outros colegas, médicos e enfermeiros, principalmente, epidemiologistas, emergencistas e intensivistas, no qual nós estávamos em fevereiro. E já colocávamos que os países e a estrutura internacional, a gente tem gente dentro da Organização Mundial da Saúde, e foi colocado isso. Mandetta, então, dá o comando, porque existia um comando de paz. E ele não tem a ver com direita, esquerda, centro, mas e eu uso muito essa frase, né? Uma frase até mesmo que em português fica muito ruim, mas em inglês a gente fez um trocadilho, né? Que assim, era direita, centro e esquerda, mas quem levou nos fundos foi a sociedade. A sociedade, porque a gente começou a monopolizar, e eu ainda digo mais, dicotomizar as questões políticas, e aí começamos o grave problema. Houve o negacionismo, houve questões culturais extremamente influentes, e aí eu vou citar uma coisa que eu até comentei numa outra fala, Miguel e Marcelo, que assim, uma pessoa virou para mim e perguntou assim, mas as suas questões culturais não são importantes? Eu falei, sim, são muito importantes. Então, e a sua fé não é importante? Porque a gente estava discutindo uma questão de violência a respeito da mulher, né? E a enfermagem, para quem não sabe, é a profissão
que tem mais mulheres, e por isso somos, sim, a profissão que tem o maior número de problemas relacionados à questão de violência e de uma série de outras questões. E aí a pessoa falou assim comigo, então, qual é a sua religião? E eu falei, eu sou uma pessoa católica, mas isso não interfere. Ele, então, você está me dizendo, então, que você acredita, e aí foi bem interessante essa fala, porque assim, e aí eu sei que o Miguel está indo, mas eu acho que é bem importante, e ele falou assim, então você acredita na virgindade de Nossa Senhora? Eu falei assim, sim, acredito, Aí foi meio engraçado, porque, sim, eu acredito. E aí ele falou assim para mim, pois eu não acredito. Ele falou que ele era de uma outra religião. Falei, mas isso não influencia quando eu estou fazendo a consulta de enfermagem no meu pré-natal. Porque se chegar uma gestante e dizer dessa forma para mim, olha, eu sou Nossa Senhora e eu estou aqui esperando o Jesus Cristo, e eu vou olhar para ela e vou dizer, sim, senhora, vamos fazer o beta-HCG para poder confirmar, especificamente vou fazer todo o seu pré-natal, mas a senhora não é católica? A senhora não acredita que Nossa Senhora, que pode vir um novo Jesus Cristo? Eu falei, sim, acredito na virgindade de Nossa Senhora, mas eu não acredito. Nesse momento, encaminharei a senhora para o psiquiatra, também encaminharei a senhora para outros movimentos também biológicos, porque a minha questão cultural não vai interferir na minha questão científica. Então, foi bastante interessante essa fala, que está até gravada, porque foi engraçado isso, como que as pessoas colocam preceitos culturais relacionados à questão biológica. O meu lugar de fala ali naquela conferência era um lugar de enfermeira, intensivista, emergencista que sou, e dos preceitos relacionados à questão da Covid, a gente estava discutindo a questão das comorbidades e, principalmente, as questões da hipóxia relacionada a isso e a falta de ventiladores e medicações como curários, analgésicos e sedativos. E a pessoa desfocou para a questão cultural. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece. A falta de costumes tentando tomar a pauta da ciência, né? A ciência. Então, eu acho que aqui, nesse momento, é mais ou menos igual aconteceu. A CPI, especificamente, ela tem que seguir o propósito político de apurar as quase 400 mil mortes e colocar assim, nós, profissionais da saúde, precisamos sim, por termos missão de salvarmos vida, queremos sim saber como foi aplicado essa verba financeira, se essa verba financeira teve comprometimento, sim, de estruturas culturais e principalmente de filosofias não científicas. E a terceira e última coisa, que seja, sim, apurado todas as questões relacionadas à nossa cientificidade, e no qual a gente foi preterido, enquanto profissionais da área de saúde, e aí eu me incluo na questão de prevenção e promoção, e principalmente que a sociedade, sim, poderia ter tido um desfecho, e ainda vem. E aí foi uma frase, né, da CNN de ontem, né, no qual o Wanderson esteve em foco, e ele falou que, infelizmente, nós teríamos aí ainda, né, dias muito ruins até começarmos a cair a mortalidade, porque a morbidade, ela vem num quadro de diminuição, mas a mortalidade não, né, foi o termo que ele usou, a mortalidade não, e aí a gente tem ainda sim, né, acho que o Marcelo foi bastante, eu vou usar de novo a palavra elegante, quando ele diz que nós estamos numa possibilidade de colapso. Eu rodei 58 cidades até o momento, né, porque a gente está com exatos 100 dias do processo eleitoral que aconteceu no Conselho, e o que a gente viu foi uma situação bastante problemática, no qual a gente teve ajuda, e já agradeço aqui publicamente, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Polícia Civil, para a gente poder desvendar casos como o caso de Barra Mansa, no qual a técnica de enfermagem de Barra Mansa foi levianamente acusada de ter trocado uma seringa, no qual a própria polícia provou que era uma fake news feita. A menina foi apedrejada, para quem não sabe, o nome dela é Slaine, né? Ela foi apedrejada, e a gente vai fazer um ato de desagravo no Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, que é uma técnica de enfermagem que sequer tem o direito a ganhar mais do que um salário mínimo, trabalhando 12 horas no esquema de vacinação e drive-thru, e pessoas
eu ainda digo, eu não sei se são seres humanos, né, que pensam especificamente em destruir uma imagem, teoricamente, de algum tipo de político dessa região, fazendo com que a minha enfermagem ela seja apedrejada, porque o termo da colega, ela não foi só violentada, ela foi apedrejada por pessoas... Eu não fiquei sabendo. Vamos fazer depois uma matéria sobre isso. Muito ruim isso. Eu acho que esse é um movimento, né? Eu só que a enfermagem passa. Eu me despedir só porque... Sim, doutor, eu sei que o senhor tinha avisado que o senhor tinha que sair. O senhor quer deixar algum recadinho final aqui para todo mundo que ainda vai assistir essa live, porque ela fica disponível? Não, eu acho que eu já deixei o recado, até eu fico muito tocado com essa situação, mas eu sou inteiramente solidário à Lília, né? O que ela está colocando, quer dizer, o desnível, o nível de injustiça social do Brasil se reflete também, né? E isso, claro, a pandemia mata qualquer pessoa, mas o que morre mesmo, para variar, são as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as pessoas enfraquecidas, justamente as que mereceriam a maior atenção e o maior cuidado do Estado. Essas que estão morrendo muito mesmo. Muito mesmo. Mas, então, doutor, eu agradeço, fico com pena de não poder continuar mais. Não, mas o senhor trouxe também uma ótima notícia para a gente sobre a SBPRJ, sobre esse serviço de acolhimento também. Enfim, e eu tenho uma outra reunião, e eu gostaria muito que depois vocês dêem uma entrada lá, no que é uma gestão nova, muito diferenciada, né? Bastante alternativa à tradição, vamos dizer, lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? Porque ela está muito mais aberta, inclusive a gente acabou de aprovar uma coisa que eu acho que é a primeira no mundo, que nós temos agora um modelo de aceitação para novos psicanalistas, a gente chama pessoas que se inscrevem para fazer a formação psicanalítica, que é diferenciada. É como se fosse um sistema de cotas, ou seja, que a sociedade subvenciona as formações de negros, indígenas e imigrantes. Acho que é a primeira sociedade do mundo que criou isso, porque até hoje você conta aos dedos pessoas que vêm de um nível social mais baixo ou que são negras no universo psicanalítico do Brasil inteiro. Mas nos dedos, tem 3, 2, coisas assim, né? E se continuar assim, não vai ter nunca, né? Então, a sociedade está abrindo essa nova... Tem vários programas que nós estamos ouvindo e é muito interessante. Eu gostaria de falar mais, mas estou dizendo que está tudo lá no site. Mas depois vamos fazer uma matéria lá também para o nosso site de Ação, doutor. Muito obrigada, prazer, viu? Eu não posso continuar mais. Lília, muito prazer. Rosane, muito prazer também. Obrigada, doutor. Tchau, parabéns. Tchau. Muito obrigada, viu? Vou obrigada. Sair. Tchau, querido. Obrigada. Doutor Marcelo, então, só a gente complementando aqui, o senhor acha que os médicos também devem ser ouvidos ou pode impactar alguma coisa na rotina dos médicos, esse trabalho que está sendo iniciado agora nessa CPI da Covid? Eu acho que, sem dúvida, pode impactar na vida de todos os profissionais de saúde e na vida da população também, né? Que são coisas diretamente relacionadas. Os profissionais de saúde estando em locais mais equipados, recebendo mais insumo, mais vacina, isso impacta positivamente para o profissional de saúde, para a população como um todo, né? O que a gente espera é que, enfim, que a coisa seja conduzida com seriedade e que quem quer que seja, que esteja envolvido em alguma coisa errada, que seja punido, e deve ser punido de maneira severa, né? Seja qual for a esfera. E mais do que isso, né? Que esses governantes passem a ter, após tudo isso que aconteceu aqui, que deixou, acho, os profissionais de saúde ainda mais em evidência, né? Um olhar com mais carinho, com mais atenção para todos nós que trabalhamos na saúde. Eu acho que a gente veio, enfim, sendo tratado com cada vez mais desprezo, colocado em posição cada vez menos importante dentro da sociedade, e eu acho que a pandemia foi um sinal de alerta para isso, né?
países que têm uma estrutura melhor, que têm profissionais que são melhor remunerados, que vestem a camisa de um hospital, que tem um treinamento direcionado dentro da atividade fim que realiza por um longo período, né, vão poder dar maior atenção à saúde, vão ter menos estresse naquilo que realizam, porque são melhor treinados. Então, enfim, eu acho que isso é um trabalho de longo prazo e a gente tem que colocar as peças nos lugares certos para que os profissionais de saúde sofram menos e que quem vai mais ganhar com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que é a população. Né? Com certeza. Doutora, eu queria aproveitar e até comentar também, o senhor estava falando dessa questão da valorização, né, profissional. Um dos dados dessa pesquisa do CFM é que esse novo cenário aí de pandemia acabou, se é que tem alguma boa notícia nisso, acabou reforçando o compromisso também de muitos profissionais com a medicina e com a saúde da população, né? Um fato que foi indicado por 13% dos médicos ouvidos nessa pesquisa. E também fortaleceu, eles acham que fortaleceu a imagem, né? A imagem do médico foi fortalecida diante da comunidade, né? Melhorou a relação com os pacientes e outros profissionais de saúde e até estimulou a aproximação com as entidades médicas. Isso foram alguns dados dessa pesquisa do CFM também. Eu queria que o senhor comentasse também o que vocês tiram de lição de bom em meio a esse caos aí da pandemia no dia a dia de trabalho de vocês. Na verdade, de bom, e o que a gente tira é reforçar a certeza de quem trabalha na saúde faz isso por vocação, né? A pessoa procurou aquela área porque ela gosta de ajudar o próximo, né? Então, eu posso falar dos médicos, eu tenho certeza que a Lilian vai extrapolar isso para a enfermagem e acredito que todos os outros profissionais da saúde, né? A gente viu uma mobilização muito grande de médicos de diferentes especialidades se disponibilizando para estar ali no front, atendendo e prestando cuidado a esses pacientes que tanto precisavam, né? Então, assim, o profissional de saúde está sempre disposto a trabalhar e atender e dar o melhor possível para a população. E a gente precisa muito, né, que criem condições melhores para que a gente possa exercer isso da melhor forma possível. Sabe? A gente precisa de mais seriedade no que tange aí a administração da saúde do nosso estado, no nosso país. Sim, sim. Bom, eu também queria perguntar a mesma coisa para a Lilian, se a Lilian acha que ela começou, inclusive, falando sobre isso, como se a enfermagem tivesse sido descoberta, né? Com tantos profissionais no país, ela tão próxima da gente, era tão pouco conhecida por muitas pessoas, e a pandemia jogou luz também no trabalho dos enfermeiros, para o bem e para o mal, infelizmente também para o mal, porque, né, tem esse caso recente aí da questão da aplicação de vacinas, que por conta de poucos casos acabou respingando na imagem positiva que o profissional de enfermagem tem e que deve reforçar essa imagem nessa pandemia, porque realmente sem os profissionais de enfermagem a gente também não consegue ter um atendimento digno, né? Porque dependemos desse profissional. Então, eu queria saber com você, Lilian, se você acha que o que tem de positivo nessa questão da pandemia, que evidenciou tanto o trabalho da enfermagem. Eu acho que é aquilo que eu comecei falando, né? Eu acho que a gente teve aí algumas frases especificamente que ecoaram aí pelo Brasil, algumas frases até extremamente piegas, né? Que enfermeiro não rima com guerreiro à toa e nem enfermagem rima com coragem à toa, né? Então, eu acho que a gente tem aí os profissionais enfermeiros, nós estamos lutando agora por um piso salarial. Pasme, os profissionais enfermeiros têm um piso salarial e que não é para, só em alguns estados, de R$3.000 para trabalhar 44 horas, os enfermeiros. Os técnicos de enfermagem são quase menos que um salário mínimo. O auxiliar de enfermagem tem concursos pagando R$380. E isso você fica assim pensando assim, o que faz com que essa pessoa então saia de casa para poder trabalhar, enfrentar uma pandemia ou qualquer coisa assim? E aí eu acho que não é quase
o Marcelo usou a palavra vocação, né? Eu digo que não é uma vocação só, não. Eu acho que é uma missão mesmo, uma missão que eu costumo dizer até mesmo espiritual, porque eu não consigo visualizar, eu tiro o caso mesmo da Islane, né? Que é uma técnica de enfermagem que tem 14 anos, o salário dela, 14 anos de profissão, o salário dela é menos que um salário mínimo, ela trabalha num posto de saúde na cidade de Barra Mansa. Ela foi, apesar das pessoas da cidade conhecerem ela, por conta de uma fake news, agora, então, já provada, né, pela polícia, ela por uma questão simplesmente de que queriam atacar, e essa é a ideia, porque, inclusive, essa fake news ela foi patrocinada houve uma situação que a gente descobriu na cidade da polícia, que foram 50 mil mensagens de WhatsApp disponibilizando essa possível imagem de uma troca de seringa e que não foi confirmada nem por ela. E aí vamos lá, se a pessoa não confirma, se a colega que estava do lado não confirma, se mostra o dia, se a chefia não confirma, ela diz, eu não estou ficando louca. E aí deu para a gente a certeza de que aquilo ali podia ser uma imagem manipulada, mas a olho nu você não diz que é manipulado. Eu estou trazendo isso porque, assim, quando a gente leva isso para a polícia, a gente diz o seguinte, olha, a gente tem todos os dados aqui, inclusive corremos com isso, porque isso aconteceu ainda no início de abril, para quem não sabe, né? Eu não sei se vocês viram isso nos WhatsApps, na internet, e a gente tem todos esses dados. O que a gente faz com isso? Essa imagem foi manipulada. É um jogo de luz no qual, por milissegundos, só um programa de computador faz isso, e o que leva a uma pessoa em estado normal de Depois saúde... a gente podia falar sobre isso numa outra matéria. O que você acha, Aline? Senão a gente vai... Né? Eu quero fazer uma matéria sobre esse assunto, mas eu acho que aí a gente vai fugir um pouco aqui do que a gente quer. Porque esse assunto é muito grave, mas eu queria fazer uma matéria depois à parte, e aí a gente poder discutir isso, né? É verdade, para a gente poder concluir. Mas esse assunto eu não estava sabendo, eu concluo dizendo que, assim, que cada um de nós, né, da enfermagem, que a gente aprendeu foi, ou a gente vai gritar pelas nossas condições de trabalho, pela nossa dignidade, pela nossa missão de salvarmos vidas, pela nossa imposição e pela nossa resposta cultural de sermos, sim, a prevenção e a promoção de saúde nesse país, ou a gente vai morrer, né? A gente já está morrendo, né? E aí a gente fala desses... Eu me coloco nesse lugar, e aí dos 773 óbitos de profissionais de enfermagem do Brasil, nesse lugar de segundo país de mais morbimortalidade em Covid do mundo, e ainda digo mais, né? Eu me coloco no lugar de 46º lugar em valorização social do mundo da pandemia em relação aos profissionais de saúde, que esse é o lugar do Brasil, apesar de nós sermos o 8º país, especificamente, de possibilidade de condições sanitárias pela Organização Mundial de Saúde. Então, esses são dados muito impressionantes em relação à enfermagem, em relação a essa situação, e principalmente ao estado do Rio de Janeiro, o terceiro estado com mais mortalidade no Brasil. Tá bom? Então, eu assim, agradeço muito, né? E aí já coloco aí essa finalização aí da nossa live, né? Mas eu tinha algumas outras questões aqui ainda para falar com vocês rapidamente. Uma é a questão dos recursos humanos, né? O déficit de pessoal. O doutor Marcelo, os profissionais que estão lutando arduamente aí para salvar as vidas, né? Sofrem com as condições adversas, número enorme de pacientes, distância da família. Antes, né, a título de curiosidade, eu soube que um médico numa UTI, por exemplo, não podia cuidar antes de mais de 10 pacientes, e hoje ele tem que cuidar de 15, 20, 25 pacientes. Né? Na live da semana passada, a gente esteve aqui com os presidentes das comissões de saúde da ALERJ e da Câmara, e o presidente da Comissão de Saúde da Comissão de Saúde da Câmara, o doutor Paulo Pinheiro, que é médico, ele estava comentando, ele comentou do caso de uma médica que tinha que usar um fraldão no plantão, porque ela não podia ir deixar a UTI para ir ao banheiro, para fazer uma necessidade dela, enfim.
O que é preciso para resolver esse problema? E eu sei que não é só dos médicos também, dos profissionais de enfermagem e outros profissionais aí que atuam, né, dentro desse contexto. O que é preciso nesse momento aqui no estado do Rio, que a gente está aqui falando mais do estado do Rio? Contratar mais profissionais para atender essa demanda aí nos hospitais públicos e privados. Temos profissionais qualificados hoje para as funções que estão mais sobrecarregadas. Há números de médicos que estão deixando o fronte porque não estão aguentando mais. Que outras saídas vocês apontam aí, CREMERGE, COREM? Então, eu vou falar da parte da medicina, né? O Brasil forma muito médico. Nos últimos 20 anos, triplicamos a quantidade de médicos formados no Brasil, que nos colocam entre os países que formam mais médicos no mundo, né? Então, a gente tem uma saída de médico muito grande, né? Mas a gente não tem tanta especialização. A gente não tem tanta vaga de residência para que esses médicos possam se especializar, né? E, fora isso, a gente tem um problema que eu já falei aqui anteriormente dos contratos. Nos contratos precários, a pejotização do médico, né? Então, o médico ele é contratado num mês, dali a 3 meses ele pode ser dispensado, ele tem um vínculo extremamente precário, municípios que contratam um médico pagam um mês, no mês seguinte não pagam o médico, esse médico não vai receber, vai parar de trabalhar naquele lugar também. Então, assim, a gente tem que criar um vínculo que estabilize, que fixe o médico naquele hospital, né? Aquilo que eu falei, é importante o médico ter treinamento, ter prática, isso melhora resultados, isso melhora a atenção à saúde. Então, assim, são vários pontos que devem ser trabalhados para que esse problema dessa escassez de RH para que esse problema seja resolvido. Com certeza. Lília, então, esse déficit pessoal? No nosso caso, né, nós, infelizmente, a gente já judicializou, né, a gente teve aí uma live aí também dentro da alerj, da alta complexidade, né, no qual eu tive, eu não sei se é o prazer ou é o desprazer, né, da gente estar colocando todos os dados, porque o Conselho, além da fiscalização, ele sinaliza, né, e associa sempre ao Ministério Público, que é aí dentro dos hospitais federais, então o quantitativo dos enfermeiros, eu sempre digo, né, se a médica teve que botar uma fralda para poder fazer, você imagina o enfermeiro, que o trabalho é contínuo, né? O trabalho da medicina, ele não é contínuo, né? O Marcelo sabe disso, todos os médicos sabem disso, a prescrição medicamentosa e o ato, ele não é contínuo. E a avaliação médica também não é contínua. Agora, a avaliação da monitoração hemodinâmica do doente, a avaliação dos efeitos medicamentosos, a avaliação desse processo de saúde quanto ao bem-estar biopsicossocial, isso é contínuo. É contínuo. O fisioterapeuta vai lá e observa a ventilação mecânica. Ele não é contínuo. O nutricionista não é contínuo. O próprio psicólogo não é contínuo. O técnico de enfermagem, ele precisa ter um substituto para ir ao banheiro. Ele precisa. Porque senão o paciente morre. O paciente morre. Então, o paciente morre pela vigilância, pela falta de vigilância. E quem faz a vigilância e quem anota os dados é a enfermagem e quem supervisiona isso é o enfermeiro. Então, a alta complexidade, o risco iminente de morte, ele é diminuído, isso está em todos os estudos. Quando a gente tem o recurso humano de enfermagem. E o recurso humano de enfermagem, ele é, sim, causa de e aí eu vou aumentar, de aumento da morbidade e da mortalidade, não só nas UTIs, mas em todo o processo hospitalar, né? Então, assim, e aí a gente fala, eu também estou falando da saúde coletiva, eu estou dizendo, e aí a gente começa aí desde o nascimento até o pós-óbito, né? A gente não pôde, para vocês terem uma ideia, a enfermagem foi tão violentada nesse processo, que a gente fala assim, é muito difícil eu ter que escolher na classificação de risco, ou na estratificação de risco, ou então no CISREG, quem vai viver e quem vai morrer. A enfermagem, ela acompanha a mortalidade desse indivíduo quando eu não tenho uma ventilação mecânica
pelo ato de que a gente tem, do despreparo de outros grupos profissionais em cima do processo de intubação. A enfermagem colocou a ventilação, e aí eu estou falando da introdução de máscara laríngea de 2020, que era uma situação de 2011, colegas, para poder colocar um alto fluxo contínuo no paciente e colocá-lo no ventilador mecânico por máscara laríngea, entendeu? Que é agora, principalmente nas cidades satélites de interior, que a gente tem feito isso, né? Com vários movimentos. Isso não é uma coisa só de fala, né? Como eu digo, né? É uma coisa gravada, uma coisa filmada, porque eu tive que mostrar para o Ministério Público que não existe, a gente não tem recurso preparado. A gente tem um médico especializado, e aí o Marcelo ele falou, eu sou ortopedista, ele sabe o quanto é difícil ter um médico emergente, você sair de uma ortopedia, no qual você tem a sua atividade contínua, ingressar numa terapia intensiva e num setor Covid emergencial e ter que entubar um doente. Então, a máscara laríngea veio para poder facilitar esse movimento. Ela tem 3 dias e a gente salvou, sim, muitas vidas com dados agora, especificamente numéricos. E aí, o que a gente faz em relação a isso? A gente tem um programa, né, que você colocou para eu estar falando, eu estou falando agora na finalização, mas que é bastante importante, né, de apoio a esse profissional. O Conselho Federal de Enfermagem disponibilizou desde o início da pandemia, né? O Rio de Janeiro, ele é preconizado, a gente faz 1.700, mais ou menos, 1.730 atendimentos, né, no qual tem 30 profissionais psicólogos por dia atendendo, tá? Esses técnicos auxiliares e enfermeiros. Isso deu um suporte bastante importante, porque a gente começou a observar que o enfermeiro e o técnico auxiliar ele não tinha como recorrer. Diferente de outros hospitais não oferecem isso, né? Em geral, nem privado, nem público, não oferece esse acolhimento psicológico para o profissional de saúde? Não oferece, e inclusive outros profissionais da área de saúde, principalmente no meu nicho, né, emergência e terapia intensiva, começaram a adoecer por conta disso, porque você imagina, se é difícil, e aí eu vou colocar o lugar de fala da mulher, né, da mulher de saúde, tá? Não estou dizendo só da enfermeira, mas por essa enfermeira ser socialmente, e aí por essa técnica de enfermagem ser socialmente extremamente dependente daquele vínculo empregatício, ela volta, gente, amamentando com 3 meses, né? A gente sabe disso, algumas até com menos tempo, e ela tem sim que ficar num trabalho contínuo ali de exposição, aí a gente chama, né, da virulência relacionado a isso, dentro de um setor Covid. Lembrando que nós fomos ainda preteridos em relação à vacinação. Eu quero deixar muito claro que a vacinação foi sim preterida, isso não são dados meus, são dados do Ministério, que assim, que colegas de outras áreas, e aí nós fomos preteridos por questões sociais, que estão, inclusive, inquéritos policiais, né? Então, a gente não está falando do político que levou o seu parente para tomar vacina, nós estamos dizendo que no eixo da saúde houve a priorização de outros grupos profissionais com relação de poder em relação ao técnico de enfermagem, isso documentado. Vocês não conseguiram garantir que os profissionais da enfermagem sejam vacinados, sejam imunizados? Mas com a ajuda, esses dados eles foram, inclusive, compartilhados, né? Acho que o Marcelo, que é o vice-presidente do conselho, através do Walter, a gente deu fala para o grupo da relação com os médicos, né? Por conta dessas situações que a gente começou, e a gente teve ajuda, e a gente agradece à Polícia Federal, à Polícia Civil, por ter coibido dessas situações, porque, olha, eu cheguei a ter, isso não foi uma coisa assim, porque isso está gravado, né? Inclusive falas de colegas de outras áreas dizendo assim, não, mas eu tenho poucos profissionais dessa área, então se a gente tiver o adoecimento do grupo e até, infelizmente, a mortalidade do grupo de enfermagem, a gente tem como repor. E aí, a gente tem que entender que vidas são vidas. Se os profissionais da área de saúde estão inscritos, profissionais da linha de frente, e 63,8% são da enfermagem, isso deveria, do verbo, depois foi por conta de processo judicial, mas antes não foi, tá? Então, nós lutamos desde o dia 20 de janeiro
para que a nossa enfermagem seja vacinada no estado do Rio de Janeiro de forma prioritária e no Brasil, simplesmente porque nós tínhamos direito e temos direito à vida como qualquer outro profissional da área de saúde. Então, a gente não podia ter... E aí nós tivemos, sim, colegas de outras áreas que se colocaram aí à frente da enfermagem, à frente, principalmente do técnico de enfermagem, que estava no setor Covid, por conta de outras situações sociais. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito impressionante, que até me impactou naquela época, porque eu não acreditava, né? Infelizmente, a gente teve colegas da área de saúde que saíram algemados no estado do Rio de Janeiro por terem driblado um processo de vacinação, né? Então, isso chamou muita atenção do Conselho, não foi um, nem dois, nem três, né? Nós tivemos aí vários casos, inclusive investigados, e que continuam sendo investigados, que a gente espera justiça. Simplesmente justiça, é o que nós esperamos. Com certeza, justiça. Agora, eu queria perguntar uma coisa também, não sei se vocês dois poderiam responder, ou se um de vocês, mas bem rapidinho aqui. Alguns já chamam de terceira onda da pandemia, observamos um número maior de mortes. Alguns falam que é por conta das novas cepas, variantes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né? A mortalidade ainda está muito alta. As condições de trabalho dos profissionais que estão atuando podem também estar impactando nesses números, ou seja, as taxas de mortalidade por Covid, elas também podem estar associadas a esse esgotamento físico e mental das equipes, a falta de capacitação, porque a gente sabe que precisa, né, não é todo profissional que entra numa UTI que pode trabalhar dentro de uma UTI, enfim, ou a falta de capacitação, ou número reduzido de equipes, isso pode estar, de alguma forma, influenciando também nessa alta taxa de mortalidade? Olha, isso pode influenciar, sim, tá? Mas não é o fator principal. O que a gente vê nessa terceira onda é que a gente já tinha um dado, já tem algumas semanas atrás, hoje em dia eu acho que vai ser até mais expressivo. Mas aqui no Rio de Janeiro, 80% dos casos já eram dessa cepa nova, que ela tem uma característica mais agressiva, principalmente com a população mais jovem, que começou a ter casos de gravidade maior, com maior frequência em pacientes mais jovens, né, mais transmissível, uma carga viral maior. Então, eu acredito que esse, na verdade, tenha sido o fator aí chave para isso, e não a questão dos profissionais, né? É lógico que trabalhar cansado é pior, a sobrecarga piora, né? Existem trabalhos mostrando, por exemplo, que os médicos, aqueles médicos que realizam 24 horas de plantão direto e tem que fazer um cirurgião, e que tem que fazer uma cirurgia à noite, de madrugada, depois de já ter feito muitas horas de plantão, ele tem chance maior de ter sucesso numa cirurgia, né? Então, o cansaço influi no trabalho de qualquer profissional. Né? Mas eu tenho então, isso é mais um motivo para que esse assunto não, né, que as autoridades vejam isso com mais atenção. Os profissionais não podem continuar trabalhando nessa exaustão. O cansaço é um fator que influencia na qualidade do trabalho que você entrega, né? Mas eu não tenho dúvida que o que aconteceu desse agravo dessa terceira onda foi realmente a gente ter essa nova cepa que tomou conta do Estado e que mudou um pouco a característica da doença. Eu concordo com algumas coisas que o Marcelo falou, mas sem dúvida nenhuma, né? Eu falava isso desde o início, né? O vacinador tem que estar vacinado, né? A gente ainda, para vocês terem uma ideia, nós somos 306 mil profissionais no dia de hoje, né? Do Conselho Regional de Enfermagem, a gente ainda tem só 76% da enfermagem do Estado vacinada. Isso é muito sério. Isso eu estou dizendo que aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem que hoje estava na maternidade atendendo, e lá não tem Covid, né? Eu adoro dizer isso. Fala assim, mas você tem teste rápido no seu serviço? Que lindo. Quer dizer, então, não, mas ela não tinha sintoma, veio só para fazer uma cesárea. Eu adoro isso, gente, porque é uma ingenuidade a gente fazer uma coisa dessa. Eu acho que é uma ingenuidade com a sociedade, é uma ingenuidade com aquele familiar que está ali achando que está protegido de um técnico de enfermagem extremamente cortês, que eu costumo dizer, sem sintomatologia nenhuma, porque é jovem e extremamente virulento, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma transmissibilidade absurda. Eu jamais entraria num hospital, não, mas a gente afasta quem tem sintoma. Sim, e quem não tem?
Nós estamos brincando novamente, e aí quando o Marcelo fala assim, nós temos uma nova cepa, a nova cepa já chegou de Manaus, veio de avião, né? Ela veio de avião, com 26 pacientes, foram entubados literalmente no hospital Andaraí, né? Então, assim, no qual foi trazido pelas forças militares, né? E foram naquele dia atendidos por médicos e enfermeiros. Os conselhos estão aí para poder saber disso e trabalhando com a polícia, né? Especificamente o Ministério Público, e foi ali que chegou. E aí, esses médicos e esses enfermeiros não estavam vacinados e não tiveram como se negar, porque aí eram tratados como negligentes nessa situação. Então, eu estou só citando esse detalhe, nós estamos falando aí de 26 técnicos, nós estamos falando de médicos, isso todas as mídias foram feitas isso, nós fizemos fiscalização em conjunto, os conselhos, então, assim, estou citando isso lá atrás. Então, quando a gente diz assim, a gente perdeu, quando eu falo da questão, a gente perdeu o nosso lugar de fala, é nesse momento que a gente teve que se contentar com possibilidades aí de possíveis cepas e que estão agora em todo o estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. A gente não está descartando que o problema foi só nosso. Então, o que eu concluo na minha fala? Eu acho que sim, enquanto a gente não conseguir vacinar os profissionais da área de saúde, então isso tem que ser sine qua non, a gente não pode descansar, ainda digo mais, não é enquanto só médicos e enfermeiros e demais grupos profissionais da área de saúde, mas e sim os acadêmicos, os estudantes. A gente sabe que a gente tem só, pasme, 40% dos residentes de enfermagem vacinados. Isso aí é um absurdo. Essas pessoas, elas fazem 60 horas semanais lidando com a sociedade. Eu não tenho a relação dos residentes médicos especificamente, mas eu tenho da enfermagem. Então, assim, isso são coisas bastante, na minha cabeça, o que faz a propagação, a morbimortalidade aumentar e, principalmente, a gente não conseguir fazer com que a gente consiga dar conta da diminuição pandêmica, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Agora, eu queria perguntar para vocês a questão do isolamento, né? Do distanciamento social, né? Tem uma frase que a gente até aproveitou no nosso site, de uma enfermeira no Hospital do Pará. Ela diz: cuidamos das pessoas, mas a população não cuida da gente. Ela estava se referindo ao, né, muitas pessoas andando pelas ruas, sem máscara, frequentando festas, se reunindo com amigos, no momento em que a gente percebe aí o aumento de casos em todo o país e as variantes circulando aí, né, livremente. Quanto mais o vírus circula, mais se propagam as variantes. Como é que vocês veem o comportamento de boa parte da sociedade que, infelizmente, ainda ignora essas medidas básicas? Porque não adianta só ter vacina, a gente sabe, né? Precisa da vacina, pelo menos 70% da população está vacinada, e precisa que as pessoas continuem mantendo distanciamento social, usando máscaras. Então, assim, como é que vocês, profissionais de saúde, se sentem quando vocês veem que a sociedade também não está fazendo a sua parte, né? Queria entender isso, o sentimento de vocês. Doutor Marcelo, quer falar? Então, assim, para a gente é muito triste, né? Porque a gente pode falar do segundo pico que a gente teve quando começou a flexibilizar a circulação de pessoas. A primeira coisa que aconteceu no Rio de Janeiro foram praias lotadas, né? Então, assim, isso era uma desgraça anunciada, né? E, infelizmente, eu acho que não tratamos aí com a devida seriedade, né? A população não entendeu a gravidade do problema, né? Como essa doença se transmite tão rápido, que isso gera um N muito grande, então o número de pacientes graves por conta disso também vai ser muito grande, e isso acaba gerando esse congestionamento do sistema de saúde, né? Eu acho que a conscientização de todos realmente é uma coisa fundamental e é uma coisa que tem que servir de aprendizado, né? Porque, assim, a gente teve essa pandemia agora e a gente não sabe quando vai surgir um novo vírus, quando vai ter uma nova doença se espalhando que tenha uma capacidade de transmissão e uma gravidade também grave, né? Então, eu acho que isso tem que servir, na verdade, de um aprendizado. Isso é uma coisa que tem que ficar, né? A gente tem que
pegar esses cuidados, né? O cuidado com a higiene das mãos, isso é uma coisa que tem que ser sempre. Sim, sim. Então, vou tentar falar assim bem rapidinho, né? Porque a gente já está aí bem estourado. Né? A gente está muito estourado. É verdade. Então, assim, eu acho que, novamente, né? Eu acho que a gente perdeu, e eu ainda vou complementar o que o Marcelo falou, a gente perdeu as lideranças, né? Eu acho que cada um de nós aqui, quando a gente olhava, e aí eu vou citar grandes nomes da saúde, e aí eu não estou dizendo nomes técnicos, não, tá? Estou dizendo nomes de estrutura. Por exemplo, a minha área, eu sou, como eu falei para vocês, sou emergencista, né? Então, assim, trabalho com cardiologia, então, assim, quando eu falava Zerbini, quando eu falava Jasbic, quando eu falava alguns nomes de colegas cirurgiões e médicos, as pessoas diziam, qual é a referência que você tem dessas pessoas? Essas pessoas têm um conhecimento científico. Quando a gente se detém nas questões culturais e esquece qual é a nossa missão e qual é, novamente, o nosso lugar de fala, a gente não pode, em nenhum momento, eu vi colegas nefrologistas defendendo, e cardiologistas, mesmo sabendo que o intervalo QT no paciente quando a gente faz hidroxicloroquina, quando a gente faz... Eu vi colegas se calando, ou seja, e aí, né, a gente não precisa dizer, a gente só tem, o mal ele prolifera quando o bem se cala, e eu acho que nós somos o bem que nos calamos enquanto nosso lugar de fala. A enfermagem não pode mais se calar, porque se ela se cala, ela morre. A medicina não pode mais se calar, porque ela tem que adquirir novamente os preceitos sociais e culturais desse país, enquanto representação científica, né, da saúde, para que a gente possa, sim, salvaguardar. Porque aquele adolescente, quando ele vai para a balada, ele foi porque ele viu o residente, e eu falei isso essa semana numa palestra, porque agora a gente está começando a montar, né, a questão da saúde, da segurança do paciente, é que ele viu o residente, que é um jovem, que foi, sim, para aquela situação. Então, a gente tem que se colocar, assim, nesse lugar, a gente começa a discutir que os que cedem a isso, eles são os fortes, e a impressão, e aí a gente começa a desviar, como o colega colocou para a gente, né? Então, eu acho que essa é a grande situação, é a grande lição que a gente traz. A gente não pode mais perder os nossos espaços, os nossos lugares de fala, os lugares de fala, então, da mulher, da saúde, da situação que chega, da situação da enfermagem especificamente, que é uma situação de um grupo de situações do profissional da área de saúde proletariado. A gente não pode perder a questão da prevenção e da promoção dessa saúde. Então, se alguém tem que usar a máscara, esse alguém tem que ser, sim, né? A gente tem que ter isso. Quantas vezes a gente está dentro das unidades de hospitalares e aquele colega que vem de fora para poder examinar um paciente, ele ficava extremamente chateado. Eu trabalho em terapia intensiva e emergência, e a gente sabe que é difícil, e coloca assim, ei, tem que dar uma lavadinha na mão. A pessoa falava assim, olhava com aquela cara e dizia assim, por que ela está falando isso comigo? Porque eu tenho uma missão de vida, que é salvar a vida do paciente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E eu acho que os grandes profissionais entendiam de uma maneira muito perfeita, a que a gente ficava brincando, né? A dona do pedaço dali, quem tinha esse lugar de segurança do paciente era o enfermeiro, porque ele estava ali naquela casinha 24 horas, né? E a gente teve isso, a gente teve a falha dos profissionais da enfermagem, e eu cito a enfermagem enquanto coordenação dessa parte de prevenção e promoção, mas a gente não pode mais se calar. Eu acho que é por isso que essa live demorou tanto tempo, né? Porque a gente acabou falando demais. É muito assunto, porque, na verdade, é um assunto que rende muito, né? Realmente, dar esse recado da prevenção e da promoção, da utilização de máscara, do suporte científico medicamentoso, né? Evitando as questões culturais, as questões ideológicas, políticas, e sim salvaguardando a vida da sociedade em cima da saúde enquanto bem-estar biopsicossocial. Então, esse é o recado que a gente Com certeza. Gente, vocês querem complementar mais alguma coisa? Porque a gente já está com o nosso tempo mega estourado.
Doutor Marcelo, quer complementar alguma coisa, deixar alguma mensagem final para quem ainda vai assistir essa live, porque ela fica disponível aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, a gente ainda faz uma divulgação posterior. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa ou deixar alguma mensagem? Não, basicamente agradecer o convite, né? E, assim, deixar como recado que, apesar dos números aí da doença na última semana terem decrescidos, né, e ter uma aparente melhora, que é fundamental que os cuidados sigam de forma permanente. A gente já observou isso na segunda onda, o que aconteceu naquela flexibilização. É fundamental que a coisa, que todos contribuam, tá? E é isso, a gente está aqui, né, os profissionais de saúde sempre prontos para doar o que tem de melhor para a população. E obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Lilian? Então, a minha frase final, eu acho que vem com a enfermagem, ela é uma profissão que o objetivo nosso é salvaguardar a vida da população e principalmente servir. Servir não só aos pacientes, né, aos clientes, mas também a todos os outros profissionais da área de saúde, né, para que a gente possa ter aí a questão de salvarmos vidas juntos, né? Queria lembrar e deixar como recado final que nós estamos aí aguardando o Senado na aprovação do nosso piso salarial e também das nossas 30 horas, jornadas de trabalho para a enfermagem, no nosso PL 2564, né? E a gente conta com a ajuda de todas as pessoas para poder votarem lá pelo Sim da enfermagem, para termos pisos para os auxiliares de enfermagem, para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, né? Para que a gente possa cada vez mais dignamente salvar a vida da população. Então, assim, é isso que eu tenho. Muito obrigado, agradeço aí ao Marcelo pela presença até o final, agradeço muito o convite da Rosiane aí até o final com a gente, né, e assim, foi muito bom, tá? Olha, eu que agradeço vocês cederem esse tempo para estarem aqui. Imagino, a gente tinha mais outras coisas até para perguntar, mas é que não dá tempo de falar sobre tudo. Mas, enfim, falar do quanto a gente tem a gratidão por vocês, né? Principalmente por quem está aí acompanhando na linha de frente, sofrendo tanto, vendo o sofrimento de tantas pessoas e ajudando a reparar um pouco essa dor com o trabalho, a dedicação de vocês, enfim. Então, quero agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer quem assistiu a live, quem ainda vai assistir essa live ainda, e vamos responder porventura tenha ficado alguma dúvida aqui. Fiquem ligados, na nossa próxima live a gente vai falar sobre vacinas e testes da Covid, na próxima quarta-feira que vem. Depois a gente vai divulgar nas nossas redes os convidados. E envie também suas dúvidas para a gente, para o papodepandemia@vidaeação.com.br. E lá no nosso site, vidaeação.com.br, tem mais informações sobre isso. A gente tem informação sobre a nossa live, sobre todos esses assuntos que a gente tratou aqui hoje também. E a Lilian aqui e o doutor Marcelo trouxeram mais ganchos aí para outras matérias para a gente fazer no site. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.